do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. De Deus, Aleluia. são as coisas que Ele criou para nos alegrar. De Deus é o orvalho do céu, é o favo de mel, é a fonte a murmurar. Aleluia. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida, de Deus é o agora, o amanhã é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom e dura para sempre o seu amor. De Deus é a criança em silêncio, esse mistério imenso que me faz pensar nas coisas que Ele criou, nas quais é Senhor, que Ele fez para amar. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida, de Deus é o agora, o amanhã é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. Aleluia. Foi lá na cruz que Deus declarou esse amor. E Ele disse: você é meu. Toda dívida foi paga. Não existe mais legalidade sobre a sua vida. Você é meu. De Deus sou eu, de Deus é você, irmão. Aleluia. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida, de Deus é o agora, o amanhã é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, como eu me sinto feliz de estar aqui. Como eu amo essas oportunidades que Deus promove em nossas vidas. Nós poderíamos passar horas e horas contando boas histórias. Porque Deus fez em nossas vidas coisas maravilhosas. E eu sei que Ele fez na sua vida. Eu sei que cada cristão tem uma história bonita para contar. E nós temos umas histórias bonitas para contar, sabe? E a gente resume em dizer assim:
Cristo nos alcançou. O amor de Cristo nos alcançou. Querido, e nós resumimos isso, mas com um contentamento tão grande. Porque quando nós paramos para refletir no grandioso amor de Cristo por nossas vidas, e o que Ele nos fez vivenciar e nos faz, porque o seu Espírito Consolador está conosco, é promessa de Deus até que se cumpra o dia glorioso. Então é motivo de muito contentamento. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É um novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, eu te agradeço, Deus, aleluia. Eu sou grato a ti, Jesus. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todos que amam têm a graça de Jesus no coração. É um novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo, né? Aleluia. Lindo. Nós éramos uma comunidade de jovens, de 30 e poucos jovens, 35 jovens. Hoje são vários pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, levitas, diáconos, auxiliares da palavra. Deus honra, Deus honra. Quero convidar aqui o meu amado irmão Rivaldo Marques. Vem aqui, Rivaldo Marques, servo do Deus Altíssimo, né? Também quando eu me converti, Rivaldo Marques já era também, já havia nascido na fé há poucos... Foi no mesmo ano, não foi, Rivaldo? 88? Se converteste em 88, né? Foi, né? Eu, durante um bom período da minha vida, enquanto lá estive, fui abençoado por esta fonte, né, de sabedoria que Deus concede, de entendimento na palavra, nas nossas consagrações, sábados pelas manhãs, lembro muito bem, e dos cultos dominicais à noite, em que o Rivaldo trouxe uma palavra, até falei para ele no nosso grupo, né?
a mulher adulta, eu nunca mais me esqueço daquela palavra. Eu era bem novinho convertido, bem novinho convertido. Então o Rivaldo Marques está com a oportunidade para transmitir a palavra, que a igreja continue nesse mesmo espírito, que Deus tem coisas bem maiores para nos conceder. Aliás, desde o início do culto, né? Não tem como você não vir para a comunidade, para a igreja, sem receber uma porção vinda da parte de Deus. Rivaldo, fique à vontade. Amém, amém. Opa. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? E é uma paz do Senhor, amém? A expressão da palavra, a paz do Senhor, já nos traz o sentido de sermos justificados em Cristo Jesus. É uma das partes fundamentais do cristão, é entender sobre essa paz. Lamentavelmente, quando nós damos a paz, não sabemos se está em paz. Cada um entende a sua paz com a intimidade que tem com Deus pela palavra, então ela gera um efeito. Amém? Nós nos saudamos como dizemos bom dia, mas não afirmamos ser um bom dia enquanto não chega a noite. Não é verdade? Porque nós temos a chegada, a caminhada, onde nós sabemos, onde nós sabemos que a trajetória do dia não está sobre nós. Amém? Está sobre nós o levantar do dia na permissão de Deus e nos acordar para saber para onde vamos. Quem vai trabalhar, pensa, vou trabalhar. Quem está desempregado diz, vou atrás do emprego. Não é assim? Mas, no entanto, não tem convicção e nem certeza alguma se não tiver na paz do Senhor. Para que verdadeiramente toda trajetória corra muito bem. Caso contrário, essas coisas não vão acontecer. Amém? E fico aqui sinceramente, olha, o Rogério estava aqui cantando e eu comecei a lagrimar ali, entende, Rogério? Porque não tem como, rapaz. O que Deus tem feito conosco, amados, eu quero vos abraçar daqui vocês todos e recebam a unção de Deus. Porque falar de Deus a quem nos trouxe aqui é falar de fé a quem temos crido. Sem fé não se chega a Deus e não agrada a Deus, a razão pelo qual ele torna galardoador. Então, quando o Supra, me chama aqui, eu fico assim, meu Deus, como chegar ali e ser chamado pelo Supra para atender um trabalho do Senhor aqui, nesta congregação que Deus entregou a este homem de Deus, que lá, em 1988, o Supra era um jovem e concedeu-nos a graça. Hoje, eu já estou com quase 60 anos, Supra. Então, Deus tem me dado a graça de estar aqui. Como tem Supra aí, então, Rogério. Então, não tem como não ser em vocês. Serão sim, mas por meio de quê? Da fé. Só tem algo que nos fundamenta e que nos dá certeza da tranquilidade de viver um mundo mal bem. Como assim, irmão? O mundo está mal, mas você vive bem. Não importa a maneira como ele está, importa a maneira como você se encontra com Deus. É aí onde o inimigo de Deus não prevalece. Por conta de que nós sabemos que quanto mais aproximamos de Deus, mais de Deus ficamos fortes. Amém? Então vamos ler uma passagem. Supra, o meu abraço sincero pelo convite que ele me fez. Eu confesso que eu estou muito honrado, e ao mesmo tempo trêmulo, sabe? Você sabe quando que você sobe no púlpito de uma igreja dessa aqui, numa congregação dessa, que a igreja somos nós, e aí você vê uma congregação dessa pelo quê? Pela organização, pela limpeza. Isso significa dizer o quê? Que este grupo desta comunidade realmente entendeu o mistério. O mistério das coisas de Deus é bem transparente. E não tem como ele me dar essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E como ele disse, entregar o púlpito ao Rogério, entregar o púlpito ao irmão Rivaldo neste lugar é uma responsabilidade muito grande. Eu estava falando para minha esposa, Cecília, que está ali comigo, há 20 anos, Deus nos concedeu a graça de estarmos juntos, em um amor do Senhor Jesus. Temos um neto ali, o Andrew, também uma criança que desde bebê nós criamos, que é neto filho, Deus nos concedeu a graça de estar também com ele hoje aqui, que é uma geração que já me dá alegria, por trazer também junto conosco, amém? Vamos então, com esse mesmo espírito de alegria, vamos agora nos voltar para a palavra de Deus e vamos estar então tão somente lendo um versículo, amém? Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Não tenho pressa
quando tudo tiver encontrado, vocês digam glória a Deus. Amém? Então, por essa razão, já que todos deram glória a Deus, Tiago 4, verso 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amado, olha que profundidade, hein? Olha que palavra poderosa para a nossa vida hoje. Se todas as vezes foi, desde 1988 até hoje, na minha história, na história do Supra, na história dos demais irmãos que temos, eu acredito que também não vai ser diferente nas vossas histórias. Amados, nós vivemos um tempo muito difícil. Tempo esse que tem testado, a nossa condição, tanto mental, sentimental e física. Para que estejamos, então, bem entre as áreas que nos dão a harmonia e o equilíbrio, precisamos nos sujeitar a quem? Amém. Sujeitando-se a Deus, não tenha dúvida de que, de certo, nós vamos passar um mundo mal bem. Amado, se você olha para mim, não consegue dizer quem sou. Quando olho para vocês, não consigo dizer quem és. Mas, no entanto, Deus, a quem nos aproxima e a quem nos unimos, Ele conhece e sonda cada coração esta noite, o meu, o seu e de todos que aqui estão. Não há quem consiga fugir da presença de Deus, ainda assim, que esteja bonito, bem vestido e bem alinhado. Mas diante de Deus não existe isso. O que existe verdadeiramente é o Deus de amor, que conhece e sonda os nossos corações. Até aquilo que muitas das vezes você pensa que pecou, e que muitas das vezes parece não ter força para passar. Mas quero te dizer que esse, pelo qual tu pensas, que não te deixa passar, já antes de que o acontecesse, esse Deus a quem tu tens que te aproximar, Ele já sabia. Em nenhum momento Ele dá chance para você se voltar a dar ouvido à voz do inimigo. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos ajuda a compreender os dados, em que nós estamos em círculo, em movimento. Isso aqui é um movimento que nós vivemos. Todos os dias nós vivemos um dia. O que acontece então? Que vivemos tão desesperados e muitas das vezes dentro de um padrão descontrolado. Justamente porque ainda não entendeu o dia. Justamente porque ainda não se aproximou de Deus. Porque se tivesse se aproximado de Deus, com certeza entenderia hoje. Hoje eu me encontro desempregada há 1 ano e 5 meses. Na minha casa só quem trabalhava era eu, minha esposa não. Porque o dinheiro que eu ganhava dava suficientemente para sustentá-los. Mas, no entanto, você pergunta, como tu se encontra tão alegre e feliz? Sou feliz e sou alegre. Por que sou feliz e sou alegre? Porque tenho aproximado, sim, ainda reconhecendo que sou um homem falho, sujeito aos erros, entre tudo que está sobre o sistema existencial, mas tenho a plena convicção de que fui alcançado pela fé na pessoa do Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos dar condição de esperança, ainda assim, nas tribulações dos tempos. Não existe tribulações para quem entende que a tribulação gera paciência. Amém? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmão Ivaldo, 1 ano e 5 meses parado. Foi me pego o ano passado, na pandemia, no início de tudo. E nesse período, eu só trabalhando, minha esposa não. Então, quando eu me desempreguei, alguém aproximou para mim, por certo, um pastor, amigo meu, e disse, irmão Rivaldo, eu admiro muito o seu posicionamento, como você se coloca diante das situações. Por conta de uma pergunta que eu lhe fiz e você me respondeu rápido. Ele me fez uma pergunta assim, irmão Rivaldo, desempregado. Eu digo, não, eu desempregado? De jeito nenhum. Ele disse, como assim? Você não está desempregado? Eu soube que você estava desempregado. Eu não. Eu estou de férias. Aí ele... tu está de férias? Sim, estou de férias. Aí, mas espera aí. Mas tu está de férias porque recebeu 30 dias da empresa e não está fora da empresa? Não. Eu saí da empresa. Fui tirado da empresa. Como assim que tu está de férias? Porque a minha vida pertence a Deus.
E por pertencer a este Deus, Ele vai cuidar de mim e eu vou estar de férias. Só que esse período que eu vou estar de férias, a Bíblia me diz lá em Eclesiástico, capítulo 3, verso 1, que há tempo para tudo. Se há tempo para tudo, então logo eu estou num tempo de tudo. E como administrar, irmão Rivaldo, o tempo que está de férias? E que diante do sistema físico existencial, tu está desempregado. Sim, diante da sociedade, eu estou desempregado. Mas diante de Deus, eu estou de férias. E nesse período, Deus me testa mais ainda para provar que eu estou realmente de férias. A minha esposa foi atingida pela Covid muito forte, quase perco ela, né, nesse período de desemprego. Mas só que antes Deus faz uma coisa extraordinária. Por conta de que? O aproximar-se de Deus, o adversário se afasta. Quando você se aproxima de Deus, o adversário se afasta. Ainda que apareça estar em uma situação desastrosa para muitos. Desemprego em uma época de crise é uma situação complicada, por conta dos compromissos que você tem normalmente diários. E aqueles compromissos que são diários, você tem que prestar conta. Porque se você não prestar conta, você dá mau testemunho. E olha que mau testemunho diante de Deus não pega. Não pega. Então nós temos que ter realmente a convicção de que essa palavra tem poder. Essa palavra gera poder. Ela é transformadora. Ela regenera o homem. Ela transforma. Não há nada que seja para chegar a impactar essa palavra. Porque aqui nessa palavra tem um poder extraordinário quando nós dependemos dela. Oh, glória a Jesus! O Senhor me dá férias e minha esposa, durante o tempo eu sustentava tudo. Deus abre as portas de emprego para ela. E Deus abre as portas de emprego para ela no período que eu saio de férias. Que diante da sociedade, do sistema existencial, eu estava desempregado. Quando você consegue conciliar essas coisas e traz a memória da palavra de Deus, que o aproximar-se de Deus, o inimigo se afasta, tudo acontece de bom. Por que acontece de bom? Porque você está sabendo trabalhar com o que Paulo falou sobre aquilo que é importante, o nosso entendimento. A mente da gente trabalha para dois caminhos. Eu convivo em guerra constante entre a vida e a morte, entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas. Eu estou em conflito, porém, se eu me voltar para Deus, os conflitos já não me são mais conflitos, eles me são ensinamentos diários. Muda. O conceito é outro. Muda. Então a minha esposa se emprega quando ainda chegado em casa desempregado, e ela se emprega, e eu disse, opa, obrigado Deus. E quando ainda tinha o dinheirinho, assumindo tudo, sobra. O dinheiro estava ali. Aí eu quero vos passar. Alguém diz, Deus está comigo até enquanto eu tenho o dinheiro. Contrapartida, quem está com Deus não pensa assim. Pensa que está fora, mas empregado no Senhor, de férias. Logo, aquele dinheiro, mesmo se acabando, Deus irá operar um milagre. A minha esposa se emprega. 5 dias de emprego. A minha esposa pega a Covid. Nem ainda empregada, nem ainda garantindo nada. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No momento que a minha esposa adoece, o que é que poderia o inimigo ter colocado em mim? Ele poderia ter colocado em mim, meu Deus
do céu, a minha esposa vai perder o emprego. Até porque se eu olhar com outro olhar, a minha esposa não está empregada. Porque 5 dias de trabalho pegou a Covid, então logo os patrões vão dispensar. Foi assim que eu pensei? Não. Porque esse pensamento é o pensamento das trevas. É o pensamento do adversário de Deus, que trabalha para você duvidar daquilo que Deus está te dizendo. Se a minha esposa se empregou após eu sair, Deus disse para mim, eu estou contigo. Não temas. Eu estou contigo. Não temas. Então, se eu me sujeito a ele dizer não temos, então eu vou viver bem. Lá vai eu cuidar da minha esposa. Lá cuidando da minha esposa, preste a perder a minha esposa por umas 2 vezes, nessa Covid foi bem forte. Mas como que você cuidou? Porque eu tive que levar ela para o hospital, queriam internar, e era um período que ela estava mesmo prestes a uma situação muito complicada de falta de ar, e ela falou para mim, filho, eu não vou ficar aqui, tu me leva para casa? E eu disse, levo você para casa. Você cuida de mim, cuido de você. E ela disse, se eu morrer, morremos juntos. Mas o Deus que está conosco vai nos capacitar. E naquele momento, obviamente, eu tinha que isolar minha esposa de mim. A mulher que eu amo e que Deus me deu na minha história. A quem tem unido a mim, aos meus pensamentos, e até com tudo que nós pensamos tem dado certo. Por um motivo só, que eu sou diferente e ela também. Só que existe uma junção de acordo. Respeito e responsabilidade e fidelidade. Quando existe isso, então existe uma unidade de espírito, onde 2 pessoas diferentes se tornam um. E esse mesmo um está em Deus. E Deus vai cuidar. Propus em cuidá-lo. E nisto, quero lhe dizer que cuidei. No Senhor. Quando ela retorna para o trabalho, faltava 5 dias, amor? 5 dias? 5 dias para voltar para o trabalho. Já tínhamos vencido ela e eu entrei. Depois entrou o neto. Só que eu, para a glória do Senhor Jesus, Deus me deu sarado. Deu positivo, porque eu cuidei dela, mesmo isolando no quarto, atendimento só realmente pelo celular, meio de comunicação qual podemos usar ele hoje para o bem, mas também é muito fácil para o mal. Se não tiver cuidado, ele leva até aqueles que se dizem ser do Cristo, por conta que ele está pronto para isso mesmo, nas tecnologias dos últimos dias. Mas usai-nos com a sabedoria de Deus, para que o instrumento seja de uso também eficaz, para a glória do Senhor Jesus. E nisso, consegui tirar ela da situação com o Senhor, e eu fui fazer o teste. Quando cheguei lá, deu o quê, Subra? Positivo. Agora quem estava era eu. Mas, no entanto, não tinha sentido nada. E o médico perguntou-me. E eu disse, não, eu estou vindo aqui porque deu positivo. Mas eu não estou sentindo nada. Eu só cuidei da minha esposa. Por conta, eu, sabiamente, vim para saber se eu estava. Porque eu cuidei. Porém, você está. Deu positivo. E eu fiz aquele que é no nariz. Aí, então, chego para minha esposa e digo, filha, eu vou para o isolamento. Porque o médico disse que eu estou assintomático. E eu sou um transmissor da doença para quem estiver perto de mim. Então, conscientemente, eu não vou passar isso para ninguém. Porque eu passei contigo e vi o quanto tu sofreu. E eu também, psicologicamente, sofri muito. Porque eu estava protegendo em cuidado de eu não pegar e, ao mesmo tempo, do neto não pegar. Eu separei tudo. Separei a esposa para um quarto. Eu fiquei num outro quarto. E o meu neto lá na sala. Pois nós temos um sofá que é sofá-cama. Ele ficou lá. Então, tudo que nós fazíamos era separado. Mas não teve jeito. Todos pegaram. Todos pegaram. Agora, o que foi que fez você ficar sorrindo? É porque o Senhor até aqui não tem me deixado desamparado. Vocês podem dar uma salva de palmas? Pode? Amém. A glória de Deus, eu vos digo que merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. Amém? Irmão, por que eu estou contando esse testemunho? Porque é um testemunho vivo, como que nós temos a história da Bíblia de testemunhos passados, onde nós temos histórias poderosas de irmãos nossos antepassados, que através da sua fé,
Baseado em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, olha aí, porquanto é necessário que todos quanto aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe. Se nós não dermos lugar para que Deus não exista, Ele não é Deus para você. Você sabia disso? Deus respeita os nossos livre-arbítrios de escolha. Porém, quando Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu único Filho. E ainda disse para que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas será que foi para todos? Foi para todos, irmão, para todo mundo, para o planeta todo. Jesus morreu para todos. Mas Jesus morreu para todos, para não perecer ninguém. Mas quem não o aceitasse, perdia o direito dessa salvação. Mas essa salvação está liquidada? Não tem para esse que não quer? Até enquanto ele não se arrependa. Porque no momento que ele se arrepender, ainda ali está. Porque quem morreu foi ele. Mas ninguém morreu por ninguém. Ele foi o único que morreu para todos. E todos serão salvos nele. Mas se verdadeiramente estiver justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para irmão, agora é complicado, né, irmão? A gente vive numa guerra conflitante, né? Exato. Se eu olhar para vocês aqui, ninguém aqui vai contar a história de ninguém, a não ser a sua própria verdade. Só você sabe, Deus, o que você diz de fato para quem quer ouvir. Porque, na verdade, nem tudo se diz, porque Deus conhece tudo. Tem coisa dentro de nós que a gente quer até dizer e não consegue. Tem coisa dentro de nós que a gente quer até esclarecer, mas não consegue. Porque nós não conseguimos hoje ver como fazer isso. Por conta de quê? Por conta do tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. De poder até confiar em outro. Porque a confiança é por meio de vida. E de vida próxima. Não é longe, não. Quando se alguém dá confiança no outro, é porque está bem próximo de Deus. Amado, você já ouviu falar da história do cego de Jericó, não é verdade? Bem conhecido, né? Bem conhecido. Bartimeu, ele usava uma capa. A Bíblia diz que quando Jesus vem para passar em Jericó, ali era o caminho para ir para Jerusalém, que Jesus tinha que passar, todos passavam por ali. Jericó era um lugar assim, muito movimentado, em que era muito assistido pela sociedade daquela época. E Bartimeu, ele ficava então lá a pedir esmola. E era considerado como um mendigo. E como que se dizia que ele era mendigo? Pela capa que ele usava. Essa capa que ele usava, na época, tinha várias capas. Tinha capa de linho também. Mil finos, né? Fios. Então, dava-se a diferença de classe. Quem usava a capa de mendigo era diferente de quem tinha um nível social melhor. Então, quem passava por ali, provavelmente ele ouvia. Começava a ouvir aquilo tudo que comentavam ali por perto, por conta que ele não enxergava. Mas interessante que a Bíblia não relata, não tem. Como que nós podemos saber se ele de verdade era cego de nascença ou, pelo um determinado tempo, ele ficou cego. Mas o importante é que quando Jesus foi passando ali, e entrando em Jericó, ele clamava assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas das vezes nós temos dito isso? Quantas das vezes nós temos dito: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos seres humanos. Mas também entendemos que estamos com aquele a quem nos promete nos abençoar. Bartimeu, ele era um cego, mendigo,
que pedia ali aquela esmola, mas ele tinha um conhecimento muito, muito amplo no que diz respeito à questão do Messias, por ser ele ser um judeu, por sinal seu pai era judeu também. Tem-se até contada a história mas eu, dando uma lida, percebi que essa história não bate muito com a situação de Bartimeu, em dizer que Bartimeu ficou cego por conta do pai, porque o pai era um general do exército, e com isso, ele, em uma época, ele se aposentou e tinha ali na localidade que ele estava, porque ele exercia a função de general exatamente ali em Israel, e em Betel, ele estava em Betel, a comunidade de Betel, onde ele assumia. Só que quando ele se aposenta, então ele tem já uma vasta riqueza, e quando entra no poder romano da época, aí então houve um momento que foi confiscado todos os bens, e ele ficou revoltado, até porque perdeu também a sua aposentadoria. Isso é uma história de um historiador, e por razão o qual diz que ele chegou a se revoltar e passou a fazer um movimento para ir contra o governo da época, e com isto consideraram ele como um homem muito ruim e perverso, e tentaram persegui-lo até a morte, e o mataram. Nessa época existia também de que, assim como um homem ruim teria que ser cortado pela raiz, então o filho pelo qual, daquele que foi considerado ruim, perverso, teria que ser também morto, ou então deixado uma deficiência. Conforme o historiador grego, que é Flávio Pasquejós, ele chega a dizer que foi lá no cego, que antes não cego, atingiu a visão dele para que pudesse mostrar para aquela popularidade da época de que o mal nenhum passaria mais para aquele filho. Entende? Isso não está aqui. Isso é uma parte histórica, certo? Não está na Bíblia. Porém, a Bíblia diz também que aqui é resumo. Não está tudo. A Bíblia não é o todo. A Bíblia é o resumo de histórias que estão aqui, mas não é o todo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Bartimeu estava com uma capa também autorizada pelo governo da época, que dava a ele o direito de ele pedir esmola pelo tempo que ele pudesse viver, porque ele não poderia mais ganhar o seu trabalho por conta da deficiência que ele tinha da visão. Isso, para ele, foi uma grande oportunidade de ele ficar naquele local até que chegasse a morte dele. E aquela capa representava o quê? Representava segurança. Ou seja, ele estava se sentindo seguro com aquela capa, porque toda a sociedade passaria por ele e saberia que ali estava um mendigo, mas que estava por direito associado diante das leis. Mas ele não se conformou com isso. Por ele conhecer então da história, ele clamou todas as vezes, por onde ele chegava, ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele clamava? Porque ele não via, mas ele sabia que se clamasse em um momento qualquer, tudo poderia acontecer com ele, porque ele saberia que estaria esperando o Messias, e só ele clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Poderia ter dito o contrário, como aqueles que diziam do povo: Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, o Nazareno. Mas ele não ditou esse nome. Ele ditou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que tem um detalhe: quando ele clama, aquele clamor torna-se um louvor de adoração, de honra, porque ele diz assim: Filho de Davi. Olha, ele coloca logo toda a honra, toda a glória, todo o louvor a quem? A ele. E aí depois ele se volta para ele e diz: tem misericórdia de mim. Ele faz uma oração, e essa oração incomoda.
Incomoda por quê que incomoda? Porque ele não parava de clamar. Hoje, como que está esse exercício do clamor dentro de nós? Será que nós verdadeiramente estamos clamando de verdade? Será que nesses momentos tão difíceis da vida, nós estamos nos colocando no posicionamento de não deixar passar a oportunidade? Porque Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo debaixo do céu. Naquele tempo em que ele clamou, não naquela hora, mas em todos os momentos, ele clamava, porque ele sabia que um dia o Messias haveria de vir. E ele clamou até que um dia chegou. Só que quando chegou a ele, não foi fácil não, amados. Esse homem, ele era um cego. Olha, eu contei uma história, da parte histórica, que dava para sentir até uma dorzinha de que ele tivesse uma visão e depois de toda essa história ele perdeu a visão por conta de que não podia ficar a raiz do mal no filho. Imagine que nós temos nossa visão e de repente você tem que perder a sua visão e começar uma nova etapa sem visão, sendo que agora você não enxerga mais nada, raciocina, fecha teus olhos, passa 15 minutos, não consegue. É ruim. Mas só que tem um detalhe. Por que eu estou contando isso? Porque ele comoveu o coração de Jesus. Mas que antes de comover o coração de Jesus, ele abalou a estrutura daqueles que o impediam. Porque aqueles que estavam, eram as multidões que ouviam e diziam, para. E quando ele foi chamado a atenção de parar, ele aumentou o som, ele puxou da garganta, ele foi muito mais alto e clamou novamente para que as multidões entendessem que dali ele não perdia aquela oportunidade. Hoje Deus está nessa noite dizendo para você que a oportunidade que tu vieste buscar é aqui agora. Não espere a questão de amanhã, porque amanhã não te pertence. Não traga à memória o ontem, porque tu não vais lá. De lá tu só se lembras. E se tiver que lembrar alguma coisa, lembre do que é bom. Porque do que for ruim, não traga para a memória para o presente. Porque há muitas pessoas ansiosas, problemas psicológicos, de ansiedade, acelerado, por conta de que preocupado com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Então somente viva agora, neste momento. Eu estou usando duas palavras. Agora, neste momento. Eu não estou usando o dia. O dia passou. E você pode contar a história do dia numa trajetória. Você olha para trás e veja, sentado nessas cadeiras, olhe para trás e veja seu dia hoje como é que foi. O meu eu sei como foi. Eu vinha para cá no meu carro. Quando eu cheguei, o carro não saiu de onde para cá. E eu não queria nem transmitir o recado para o Supra, porque eu sabia que Deus ia providenciar um meio. Porque a responsabilidade de eu ter vindo aqui não foi por ninguém. Foi simplesmente por um fato convite que Deus tocou o coração dele. E eu estava muito alegre, muito feliz, quando de repente, do nada, meu carro parou. E eu não queria nem dizer para o Supra. Não, se eu disser, ele vai pensar, meu Deus do irmão Rivaldo não vai vir. Não, eu não trabalho assim. Minha esposa está até aprendendo durante 20 anos. Porque ela diz que isso aí eu já sei tirar de letra. Mas não é porque eu sei tirar de letra, é porque tem que ser assim. Você tem que encarar a sua situação agora. O momento é agora. Não encare ele para amanhã. É hoje. Eu costumo sempre dizer, se eu olhei para trás hoje, eu vi o que eu fiz, eu vi o que eu não fiz, eu vi o que eu não pude fazer, eu vi o que ficou. Mas também eu não contemplei o que Deus fez por mim, naquilo que eu não podia fazer e que talvez não podia me livrar, mas Ele me livrou. Quando você entende isso, você viver com isso, é você viver em paz. E o inimigo não tocará nos ungidos de Deus.
se souber entender sobre o chamado que foste pelo Senhor para essa jornada do reino aqui na terra, como igreja. Como igreja. Não estou falando de religião. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de congregação. Eu estou falando de um povo chamado, lavado, remido pelo Rei Jesus. Que trabalha dentro do nosso consciente. Agora eu vou para o momento presente. Eu estava falando de quê? Da minha esposa, e logo ela se empregou, não é isso? Quando faltava 5, eu perguntei para ela, faltava quantos? 5 dias para voltar para o emprego, depois da Covid. Vocês não sabem o que me aconteceu. O Rogério já sabe, porque o Rogério já foi na minha casa e viu. A minha esposa, do nada, numa quarta-feira do dia, ela se levantou e disse assim para mim: filho, eu me acordei com esse olho aqui, com um negocinho preto. Eu disse: eu também tenho nesse olho aqui, no olho esquerdo. E aí, então, eu não pego essas coisas assim de imediato, porque eu gosto de estudar aquilo que vai me apresentando, por conta que nós temos que ser assim. Não pegue de imediato. No dia seguinte, da quinta-feira, ela se levantou dizendo que estava piorando. E aí eu disse: como é que está? Um negocinho preto aqui na minha visão, hora me atrapalha e tudo. É mesmo, filha. É. Então ela usa óculos. E o grau dela é um pouquinho alto. E quando foi na sexta-feira, aí sim, o negócio pegou. Ela tinha que voltar para o emprego. O patrão mandou que ela ficasse em casa se tratando. Nada ela podia fazer, né, porque estava doente. E quando ela estava recuperando-se para ir voltar para o trabalho, mais uma vez setada a minha esposa na visão. E aí então, na sexta-feira, se levantou, não disse nada, ficou na dela, tranquila, sabe a mulher? Ficou tranquila para não me deixar em uma situação, aquela situação meio que, sabe, constrangedora, mas eu não quero isso. Eu quero é que seja constrangedora. Quanto mais a situação fica para pressionar, mais o meu Senhor diz: estou contigo. Nunca qualquer situação vai te tirar do sério, porque tu entendes que o que está passando por ti é para uma provação de crescimento, de amadurecimento e de ver as coisas de outros olhos. Então, naquela sexta-feira lá, eu percebo algo estranho e pergunto: está tudo bem, minha filha? Ela disse: não. Como assim? Eu não estou vendo mais nada. Como assim? Eu não estou enxergando mais nada, filho. Você não está enxergando como assim? Você não está com óculos? Não, eu estou com óculos aqui porque eu estava de frente contigo, hein? Tirou o óculos. Você não está vendo nada, 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 nada. Agora veja, o que foi que eu fiz? Eu fui pensar que eu não tinha um dinheiro, que eu não tinha. Eu fui pensar que a minha poupança tinha dinheiro, também não tinha. Tinha 65 centavos. Todo o dinheiro que eu tinha ido embora. Eu fui pensar que meu carro tinha gasolina, também não. E o que foi que eu fui pensar? Levar a minha esposa, botei dentro do carro e vamos fazer uma operação. Com o quê? Não se preocupe. O nosso Deus está conosco. E ela, botei dentro do carro, desci para o médico dela, em Caucaia. Quando ela chegou em Caucaia, que o médico olhou, e ainda tem um detalhe: como é que Deus faz? Todas as vezes, sala cheia. E nesse dia, só eu e ela. Aleluia! Por que eu digo isso? Porque Deus trabalha assim. Quando você se determina a servir a Deus por fé, não precisa de muita força. Você só precisa ter fé. Mas a fé que agrade a Deus. Não precisa daquela coisa. Não precisa disso. Você só precisa ter a condição de entender que a fé é algo que você não vê. E se você não vê, você não pega. Se você não pega, você não sabe contar. Você sabe dizer o seguinte: que agora eu tenho que ter o fundamento disto para que eu possa tocar em Deus. Perguntando: quem toca em Deus aqui? Eu nunca toquei. Eu nunca vi. A fé também nunca peguei. Também nunca vi. Mas, no entanto, eu sinto Deus. Diferente de eu tirar de mim
em dizer que não vejo porque não vejo, de não pego porque não pego, mas sinto a presença de Deus dentro de mim. Levei o médico, isso na sexta-feira, chegamos lá só nós dois, pensamos até que ele não estava, e de repente uma menina estava assim, que era aquele negócio de óculos, e perguntou, você veio para o médico aqui? Ele está aí dentro. Aí ela até estranhou, fala, ele está aí dentro. Aí eu peguei ela, quando ela foi abrindo a porta, ele disse, opa, o que foi que houve? Moça, né? O que foi que houve, moça? Que ela é cliente, é médico dela. Aí, foi que houve? Aí ela, não estou enxergando mais nada. Pronto. Quando ela disse, não estou enxergando o quê? Ela foi contar e tacou logo, foi logo fazer um exame, tudo imediato, nem procurou ninguém. Tudo rápido. E ele só fez dizer assim, vamos pedir a Deus que não seja deslocamento de retina. Porque se for deslocamento de retina, é 12 a 14 mil reais. E eu tinha quanto? 65 centavos na conta poupança. Para a glória de Deus. Ele disse para mim, olha, não foi deslocamento de retina. Houve uma ruptura, sangrou, e agora ela tem que se operar o mais rápido possível. Se operar, amados, o mais rápido possível. Ela ficou logo, como? Eu digo, como? Diga qual é o endereço, doutor. Ele rapidinho ligou para outro médico, lá para o Hospital São Raimundo, é, filha? São Mateus. São Mateus. Lá no Papicu. E aí, ligou para o médico, rapaz, já estou em casa, já vim de lá. Mas a moça está aqui, é questão de operação rápida, senão pode deslocar a retina dela. Aí ele se preocupou, que os médicos se preocupam mesmo, com a parte do olho. De lá ele saiu, pode mandar ela que eu faço a operação dela ainda hoje. Irmãos, eu fui pela fé, eu fui no Senhor. Era minha esposa, amado, a quem eu amo. Eu não podia pensar em duas vezes, não. Eu só tinha que botar ela dentro do carro e levar. Se eu olhasse para o problema, eu ficava com os problemas. Eu não tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para Jesus. A fé é isto. É você fazer acontecer o milagre. E como que acontece? Quando você se volta e confiando nessa palavra que você deixou entrar dentro de você. E na hora que você faz isso acontecer, ele se materializa. E materializou, lá está minha esposa, enxergando bem, está conosco, para a glória de Deus. Aí você pergunta, irmão, já pagou? Já está com 2 meses, amado. E aí? Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Até o pagamento. Como? Amados, gente mandou dinheiro para mim que nem ainda vi. Eu recebi apoio de gente de Brasília, Rio de Janeiro. Sim, só pela fé. Simplesmente eu só anunciei e disse, Senhor, eu vou lançar. Lancei. E para a glória de Deus, lá está ela. Obrigado, Jesus. Porque tu és bom, tu és maravilhoso. Por que eu digo isso, amados? Não precisa de pressa, só precisa de fé. Não precisa se preocupar com o inimigo, só precisa amar a Deus. O inimigo perde a batalha quando você se volta para Deus. Agora, quando você se volta para o problema, você já está perdendo a batalha. A batalha é ganha quando você olha para quem pode resolver a batalha por você. Você não pode resolver, mas Deus resolve. E se é Ele que resolve, você apoie nele. É nele que Ele vai usar. Ele vai usar as pessoas certas. Ele não vai usar aquele a quem tu pensou que vai ajudar. Ele vai usar aquele que tu nem imagina. Foi o que aconteceu comigo. Irmão, tu ainda está desempregado? Estou de férias. Eu estou de férias. E o que tu faz de férias, irmão Ivaldo? Agora, eu investi o tempo. Há tempo para tudo. Hoje a minha esposa está trabalhando e eu estou em casa. Lavo roupa,
limpa a casa, varro, faça comida. E quando ela chega, eu não deixo ela fazer nada. Sentada ela chega, vai tomar o banhozinho dela, vai para o sofá, para a sala, e eu vou atender ela na segundo lanche da tarde, juntamente com meu neto, coloca na onde ela está. Mas irmão, por que tu faz isso? Porque eu tenho paz com Deus, eu estou perto de Deus, e quem está perto de Deus vive em alegria, em espírito. Você é tentado, irmão Ivaldo? Sou. Você é perseguido, irmão Ivaldo? Sou. Irmão Ivaldo, me diga uma coisa, você passou um momento assim que quase vacila em tudo? Sim. E o que te fez ficar até aqui? Está perto de Deus. Está perto de Deus. Se tu olhaste para mim, porque estou aqui, eu tive que estar aqui para perdoar. Quem não aprende a perdoar não chega em canto nenhum. A vida de renúncia. Às vezes você tem que se auto-perdoar e tirar certas coisas da mente que estão te perturbando, que estão te tirando do sério, que não estão te deixando centralizar, que não estão te deixando se voltar para Deus. E isso não é bom. Não é bom. Tem que se voltar para essa palavra. Amém? Se não se voltar para essa palavra, se perde. Amados, eu vou agora concluir dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Se por algum motivo os dias de hoje têm te atormentado, se os dias de hoje têm tentado te afastar da presença de Deus, se em algum momento tu tem chorado porque não tem aguentado a angústia, a tristeza, o desespero, vem cá, vem receber aqui. Eu quero tocar em quem porventura esta noite veio para se livrar desses pensamentos que têm invadido as vossas mentes nos dias atuais. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. Os dias são difíceis? São. Mas não são suficientes para vencer o Deus a quem nós servimos. Não são suficientes para vencer. Amém? Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto todos quanto aquele que se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se você crê que Deus existe, só você e Deus esta noite vai repreender todo o mal que por algum motivo em pensamentos tem te atormentado e tem te tirado de uma visão de foco com aquele que é poderoso para te ajudar. Não se deixe ser vencido nos últimos tempos. Se fortaleça muito mais. Porque enquanto você é pressionado neste mundo, mais o Senhor te renova, te restaura e te faz um novo homem. Um homem que pensa com o pensamento de Deus. Um homem que pensa com o pensamento de santo lugar. Eu vos repreendo pelo poder da palavra de Deus, pelo passar-se dessa palavra que tem o poder para trazer restauração, para trazer construção, para trazer aqui um novo de Deus. Essa noite eu repreendo todo e qualquer impedimento que impeça de que a tua vida saia daqui renovada em nome de Jesus. Aleluia! Neste momento eu quero tão somente passar agora aos meus agradecimentos à pessoa do pastor Supra e a toda a igreja que tem recebido-me através desta palavra. Espero que Deus tenha falado aos vossos corações. Se Deus falou aos vossos corações, dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Supra, muito obrigado por ceder-me essa oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus e poder dizer que o nosso Deus é poderoso para abençoar. Amém?